Som. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Peço que os irmãos fiquem de pé. Peço que a nossa irmã Letícia faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, neste momento, em Tua presença, nós estamos, meu Pai, para Te prestar um culto, meu Pai. Prestar louvores ao Senhor, Te adorar, Te glorificar, meu Pai amado. Pois Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, que reina sobre toda a terra e sobre os céus. E a Tua palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E nós queremos Te louvar, meu Pai. Te louvar, pois Tu és um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. O Senhor não poupou o Seu próprio Filho por amor a nós, nos trazendo a salvação através da morte do Seu Filho. E nós queremos Te adorar, meu Pai. Que o Senhor venha receber, meu Pai, as nossas vidas. Que o Senhor venha receber o nosso louvor como gratidão ao Senhor, ó Pai. Nós Te amamos, nos ensina a cada dia, meu Pai, a Te servir e a Te adorar da maneira certa, meu Pai. Pois o Senhor procura verdadeiros adoradores e nós estamos aqui, meu Pai. Que o Senhor encontre em nós esses verdadeiros adoradores, ó Pai. E nos perdoe de todo o pecado, Pai amado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia no Salmo 67. Salmo 67. Você que está acompanhando pela internet, peço que você nos oriente se está saindo bom o som, se está tudo ok, se não está tendo nenhum problema. Salmo 67. Vamos ler juntos este Salmo 67. São apenas 7 versículos. As nações rendem graças. Vamos ler juntos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que Deus aplique a porção de sua palavra lida ao nosso coração. Aqui nós temos o salmista adotando a bênção sacerdotal. Queridos, vamos louvar
o nosso Deus com o hino de número 114, Brilho Celeste. Sentar. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 8 ao 10. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Este é um momento de culto que temos para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. De fato, por sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, isso não quer dizer que nós não pecamos, mas que o pecado não seja, de fato, algo corriqueiro, e sim um acidente de percurso na nossa caminhada cristã. Por isso, eu peço que você medite nestes versículos e depois de lido estes versículos, curve sua cabeça e após uns instantes eu peço à nossa irmã Leia que ore intercedendo por todos nós. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos, neste momento, curvar nossa cabeça e orar. Cada um, ore neste momento, fale com Deus. Peçamos a Deus perdão pelos pecados que cometemos, sejam por palavras, ações, pensamentos, omissões. Peçamos neste momento a Deus perdão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos na Tua presença, Pai Santo, para Te pedir perdão sobre os nossos pecados, ó Pai de amor. Pecamos por obras, por pensamentos, pecamos, ó Deus, muitas das vezes involuntário, pois a nossa natureza é pecaminosa. Mas nós Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, neste momento, tem misericórdia de nossas vidas, derrama sobre nós a Tua graça, Pai Santo, e faça com que, ó Pai, o Teu amor transborde nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Fica conosco no decorrer desse culto. Aumenta a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, que eu oro hoje e sempre. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esse versículo é muito conhecido. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler os versos 6 até o verso 10. Eu lerei e a igreja acompanha. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos queridos, este momento é um momento em que nós adoramos a Deus também com os dízimos e as ofertas. É interessante que hoje essa questão dos dízimos e ofertas, ela está muito deturpada. Muitos estão barganhando com Deus. Muitos líderes estão extorquindo os seus liderados, extorquindo as suas ovelhas, estão arrancando as suas peles e fazendo dela cobertor, estão fazendo dela, de fato, casaco e comendo a carne das ovelhas, tirando o máximo que pode delas, tirando tudo delas. E nós cremos que esta é uma doutrina bíblica e que Deus, Ele ama as pessoas que dão com alegria. Ele não ama aquilo que elas dão, mas sim as pessoas, porque pessoas são mais importantes do que as coisas. E o dinheiro é de Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Por isso, muitos estão, infelizmente, enganando o seu rebanho, tirando do seu rebanho tudo que eles têm. E nós cremos que o dízimo é uma doutrina bíblica e que tem sido deturpada. Você, se não ofertar, se não dizimar, você não vai para o inferno por causa disso. Muitos estão fazendo uma barganha, uma troca, dizendo que se você não dizima, você é ladrão.
E se você é ladrão, você não herdará o reino de Deus, porque os ladrões não entram no reino de Deus. Mas nós sabemos que quando uma pessoa ela é convertida por completo, inclusive o bolso. Então Deus não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro, até porque não é nosso, é dele. Apenas nós administramos. E Ele não quer o seu tudo. Ele só quer que você seja fiel. Ele não quer que você roube a glória dele, a autoridade dele. E esse quesito aqui, o povo de Israel, como hoje também muitos estão roubando a autoridade de Deus nesse sentido, quando não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, você que veio preparado para dizimar, para ofertar, fique à vontade, porque a própria Bíblia nos ensina que isto deve ser feito com alegria, de forma espontânea, alegre, quanto mais frequente. Então, fique à vontade. Vamos, nesse momento, convidar aqui a equipe de louvor. E o primeiro cântico que a equipe de louvor entoar, você terá a oportunidade de vir aqui à frente e no gasofilácio depositar o seu dízimo ou a sua oferta. Você que veio também preparado para o quilo de alimento, hoje é o dia, o segundo domingo, nós tiramos para arrecadar também 1 quilo de alimento. Se você veio preparado para isto, tem uma cesta aqui também e você pode fazer. Sim. Quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido ao teu esplendor, quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo obscurece devido ao teu esplendor, adorarei. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Adorarei. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Render glórias e louvores, Senhor Deus, queremos te adorar, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas, Senhor Deus,
Queremos, Senhor Deus, te glorificar, Senhor Deus, em minhas dificuldades, em minhas lutas, Senhor Deus. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem estado do nosso lado, Pai Celestial. Receba em suas mãos, Pai Celestial, esses dízimos e ofertas, Senhor Deus, que sejam usados para a honra e glória do teu nome, Pai Celestial. Nos abençoa, nos dê um culto abençoado, em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, para continuar adorando o Senhor agora com as nossas canções. Conheci o mundo mal é a canção que nós vamos estar adorando ao Senhor nessa noite. A paz pudesse ter a verdade pra eu ver, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi nas trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Eu já quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Maranata, a nossa próxima canção. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Senhor Deus, nós te louvamos nesta hora, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Pai, e entregamos a Ti as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, nos abençoar, nos guardar, Senhor, e nos proteger, Pai. Continue conosco neste culto, Senhor. Fala ao nosso coração agora através da mensagem, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações atentos, ó Pai, ao que vai ser falado e ministrado a nós. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filhos, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai eterno, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Fala ao nosso coração através da mesma, ilumina, Senhor, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração,
para entendermos a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que não saiamos deste lugar do mesmo jeito como entramos, que o Teu Espírito Santo encha-nos de alegria, de fé, de amor. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta passagem, ela mostra nosso Senhor Jesus mais uma vez em Cafarnaum. E nós vemos aqui ele fazendo sua obra costumeira, que era pregar a palavra, que era curar os doentes, curar os enfermos. Nós vimos já uns domingos passados que foi para isso que ele veio, para pregar a palavra, para pregar as boas novas. E aqui ele continua fazendo aquilo que ele veio para fazer, que foi pregar a palavra e curar os doentes. Então vemos assim ele entrando mais uma vez na cidade de Cafarnaum e fazendo isto, pregando a palavra e curando os doentes. E eu chamo sua atenção, em primeiro lugar, nestes versículos, que como cristãos nós temos grandes privilégios. Aqui nós observamos que algumas pessoas, embora desfrutassem de grandes privilégios como cristãos, estas pessoas não usavam destes privilégios. Veja, queridos, que essa é uma verdade que aqui está ilustrada de forma saliente na narrativa sobre esta cidade, Cafarnaum. Se você observar, nenhuma outra cidade da Palestina parece haver usufruído tanto da presença de nosso Senhor durante o ministério dele aqui na terra, quanto esta cidade. Foi para lá que Jesus se mudou ao deixar Nazaré. E isso você pode observar em Mateus capítulo 4, versículo 13. Essa foi a localidade onde muitos de seus milagres foram realizados e muitos dos seus sermões foram proferidos. Não teve cidade mais abençoada do que esta, chamada Cafarnaum, de ter tido o Mestre, o Senhor Jesus, o Salvador, pregando a sua palavra e realizando vários milagres. Entretanto, queridos irmãos, nada do que Jesus disse, nada do que Jesus fez parece ter produzido qualquer efeito nos corações dos habitantes daquela cidade. Eles costumavam ajuntar-se em multidão para ouvir o Senhor Jesus Cristo, conforme lemos aqui nesta passagem, quando diz que eram tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Veja, queridos, eles ficavam ali, aqueles moradores, admirados com o que Jesus fazia e falava. Eles ficavam estarrecidos com tudo aquilo, ficavam maravilhados diante das poderosas obras de Jesus. Não obstante, eles não se converteram. Olha que coisa, eles não se converteram. Eles viveram sob a luz ofuscante e radiante do sol da justiça, mas seus corações permaneceram endurecidos. Os seus corações ficaram feitos pedras. Queridos irmãos, assim receberam de nosso Senhor a mais grave condenação já proferida contra qualquer outra localidade, exceto Jerusalém, quando diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu,
descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus capítulo 11, versos 23 e 24. Convém aqui destacarmos, meus irmãos queridos, este incidente que envolveu a cidade de Cafarnaum. Todos tendemos a supor que nada mais se faz necessário para que as almas se convertam do que uma poderosa pregação do Evangelho. Supomos também que se o Evangelho for anunciado em algum lugar, todos deverão crer, mas esquecemos do grande poder da incredulidade e da profundeza da inimizade do homem contra Deus. Esquecemos que os habitantes de Cafarnaum ouviram a mais infalível pregação e que a viram confirmada mediante os mais surpreendentes milagres, mas mesmo assim permaneceram eles mortos em seus delitos e pecados. Irmãos e irmãs, veja você que nós precisamos lembrar que o mesmo Evangelho, que é perfume de vida para alguns, é odor, é cheiro de morte para outros, e que as mesmas chamas que amolecem a cera endurecem a argila. E efetivamente, nenhuma outra coisa parece endurecer, queridos irmãos, tanto o coração dos homens, como ouvirem regularmente o Evangelho, enquanto preferem de forma deliberada servir ao pecado, servir ao mundo. Nunca houve, irmãos, uma população tão favorecida como esta população da cidade de Cafarnaum. Também nunca houve um povo que parece ter se tornado tão endurecido quanto aquele. Tenhamos cuidado, tenhamos cautela, queridos, de não seguir as pisadas deste pessoal, as pisadas deste povo da cidade de Cafarnaum. Nós precisamos fazer com frequência esta oração da dureza de coração. Ó Senhor Deus, livra-nos, que nós possamos orar sempre assim: Senhor, livra-nos da dureza do nosso coração, que não façamos como este povo de Cafarnaum, porque tinha tantos privilégios espirituais, mas infelizmente não faziam uso deles. É possível estarmos na casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, da família do Senhor, e não pertencer a esta casa, não pertencer a esta família. É possível estar dentro, mas está perdido. Não pense que os que estão de fora, nós sabemos que os que estão fora estão perdidos, mas tem muita gente dentro da casa do Senhor perdido, sem saber para onde vai, sem saber quem é, sem saber o que quer, com tantos privilégios, entrando domingo, saindo domingo, ouvindo sermões e mais sermões, mas não fazem uso de tais privilégios. Mas uma segunda coisa, queridos irmãos, que esse texto nos ensina, é que nós devemos observar que as aflições, elas podem redundar em bênçãos. Deus molda os seus filhos, muitas vezes através das aflições, muitas vezes através dos sofrimentos. Veja que nós somos inteirados aqui,
que um paralítico, ele foi levado à presença de nosso Senhor em Cafarnaum, a fim de ser curado. Ele, incapaz ele era dependente, ele foi transportado em seu leito por 4 bondosos amigos, e descido bem no meio do lugar onde Jesus estava pregando. É isso que diz o verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E o verso 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo ali uma abertura, baixaram o leito em que jazia, em que permanecia ali o doente. Irmãos, observe que imediatamente ali, que aquele paralítico desceu onde Jesus estava pregando, ele obteve aquilo que buscava. O grande médico do corpo, o grande médico da alma, viu aquele homem e lhe deu alívio imediato. Restaurou a saúde daquele homem, restaurou as forças físicas daquele homem, concedeu-lhe a bênção maior, que é o perdão dos pecados. Não basta ser apenas curado de uma doença, porque nós temos exemplos de que muitos foram curados e não querem saber de Deus, não estão nem aí para Deus. Vieram à igreja enquanto estavam doentes, depois que recebeu a cura, abandonou a igreja. Nós temos exemplos disso, nós sabemos disso, de pessoas que foram curadas e que abandonaram o caminho do Senhor. E aqui, o mais importante do que ser curado fisicamente é ser curado da alma, é a cura da alma, é ir para o céu. Irmãos, imediatamente este homem recebeu o perdão dos pecados. Em poucas palavras, o homem que naquela manhã fora levado de sua própria casa, muito débil, muito fraco, vencido tanto no corpo quanto na alma, ele retornou agora regozijando-se, saiu de casa sendo levado por 4 bondosos amigos, tem um encontro com Jesus e agora volta para casa alegre. Veja, quem pode duvidar, queridos, que até o fim da vida aquele homem tenha ficado grato a Deus por aquela paralisia? Eu não duvido disto, que aquele homem tenha ficado sim grato a Deus até o último suspiro de sua vida. Sem ela, muito provavelmente ele teria vivido e morrido na ignorância. Sem ela, a paralisia. Por isso entra a aflição que eu falei nesse segundo ponto, pode ser redundada em bênçãos espirituais. Porque se não fosse a paralisia daquele homem, ele não teria conhecido Jesus. Talvez ele não teria tido um encontro com Jesus. Veja que Deus faz assim. Muitas vezes Ele permite que adoeçamos para que nós tenhamos de fato um real encontro com Ele. Para que de fato nós possamos dar mais valor à nossa alma que é imortal do que ao nosso corpo que é corruptível. Irmãos, este homem, talvez se não fosse esta paralisia, ele teria morrido na ignorância, sem jamais ter conhecido a Cristo,
Sem a paralisia, ele talvez teria cuidado de suas ovelhas nas verdejantes colinas da Galileia. A vida inteira, sem nunca ter sido conduzido a Cristo, e nunca ouviria aquelas palavras abençoadas: filho, os teus pecados estão perdoados. No verso 5, os teus pecados estão perdoados. Aquela paralisia, queridos, foi de fato uma bênção para aquele homem. Quem pode negar que aquele mal foi o preço da vida eterna para a sua alma? Quem pode negar? Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que todas as coisas são todas, tanto boas quanto ruins. Todas as coisas. Quantos outros irmãos, no decorrer dos séculos, podem testificar a sua experiência, que tem sido a mesma experiência deste homem paralítico? Quantos não se achegaram a Deus através de sofrimentos, através de aflições, através de uma doença? E estes têm aprendido a ser sábios através das aflições. Estes têm aprendido. Veja que a perda, por exemplo, de entes amados, tem trazido misericórdias. Quantos não perderam seus entes queridos por esta Covid, por este vírus? Quantos? Mas eu quero dizer que nós não nos alegramos nisto, mas só queremos dizer que as misericórdias do Senhor têm sustentado todos eles. Todos, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós estaríamos consumidos. Irmãos, uma perda que acaba redundando em ganhos. As enfermidades, nós sabemos, têm levado muitas pessoas ao grande médico das almas, levando estas pessoas às Escrituras, afastando-as do mundo, mostrando a estas pessoas a sua insensatez, ensinando-as a orar. Muitas vezes Deus trabalha assim, no sofrimento, nas aflições. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse para os seus discípulos: eu não peço que, orando ao Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, milhares como Davi podem dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. Milhares de pessoas têm dito isso. Foi-me bom ter passado por várias aflições, para que eu aprenda os teus decretos. Tenhamos muito cuidado para não murmurarmos quando submetidos a aflições. Tem muita gente que murmura: mas Senhor, por quê? Eu faço tudo certinho, eu dizimo, eu oferto, eu vou para a igreja, eu dou esmola, eu sou um crente fiel, porque eu estou passando por isso? Isso não é justo. E aquele meu vizinho rouba, mente e se dá bem. Não murmuremos. Queridos, podemos ter certeza de que há
um motivo imperioso para cada cruz e uma sábia razão para cada provação. Cada tristeza ou enfermidade é uma mensagem graciosa da parte de Deus, cujo propósito é aproximar-nos um pouco mais do Senhor. Irmãos e irmãs, oremos para sermos capazes de aprender a lição que cada sofrimento visa ensinar-nos. Eu não sei qual a sua aflição, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o seu sofrimento, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa, que isto deve ser para te aproximar mais de Deus, ter mais comunhão com o Todo-Poderoso. Veja que nós devemos ter cuidado em não desprezar aquele que dos céus nos adverte. Conforme Romanos 12, Hebreus 12, verso 25. Gostaria que você abrisse. Hebreus 12, verso 25. Diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem devidamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Nós somos filhos de Deus e Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós. Portanto, se passarmos por aflições, se passarmos por sofrimentos, lembre que tudo isso redundará em bênçãos. Terceiro e último lugar, estes versículos mostram para nós o poder de Cristo em perdoar pecados. Veja que ele nos mostra aqui, estes versículos, o poder sacerdotal de perdoar pecados que o nosso Senhor Jesus Cristo possui. Lemos que nosso Senhor disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus aqui, queridos, proferiu essas palavras com um propósito. Ele conhecia os corações dos escribas que estavam ali ao seu redor. Ele tensionava mostrar aos escribas que tinha o direito de ser o verdadeiro sumo sacerdote, que tinha o poder de perdoar pecados, embora até o momento ali, raramente ele tivesse já apresentado tal reivindicação. Ele tinha o poder e declarou isto para aqueles escribas ao redor dele, de forma clara, quando ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Irmãos queridos, veja isso no verso 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ao dizer: filhos, os teus pecados estão perdoados, Cristo estava tão somente exercendo o seu legítimo ofício de sumo sacerdote. Irmãos,
Veja que autoridade tremenda daquele que tem poder de perdoar pecados. Isso é algo que ninguém pode fazer, exceto Deus. Nenhum anjo dos céus, nenhum homem sobre a terra, nenhuma igreja em concílio, nenhum ministro de qualquer denominação pode tirar da consciência de um pecador a carga da culpa, dando-lhe assim esta paz com Deus. Tão somente podem apontar estes homens, igreja, concílio, para a fonte aberta para a purificação de todo pecado. O máximo que o ministro do Evangelho, seja de qualquer denominação, o que ele pode fazer é tão somente declarar com autoridade que Deus é quem está disposto a perdoar os pecados, porque homem nenhum tem esta autoridade de perdoar pecados, senão Deus. Irmãos amados, veja que nós não podemos remover as transgressões de ninguém. Não podemos remover a culpa de quem quer que seja. Essa é uma prerrogativa peculiar de Deus, uma prerrogativa posta nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Pensemos por alguns instantes, irmãos, sobre quão grande é a bênção de ser Jesus o nosso grande sumo sacerdote, e que por isso sabemos onde buscar absolvição. É nele, é em Cristo Jesus. Precisamos de um sacerdote, precisamos de um sacrifício que se interponha entre nós e Deus. E nossa consciência exige expiação por nossos inúmeros pecados. A santidade de Deus, por sua vez, torna isso uma necessidade absoluta. Sem um sacerdote que faça expiação, não pode haver paz em nosso coração. E Jesus Cristo é este sumo sacerdote que nós precisamos. É Ele, irmãos. Não adianta você apenas contar algum pecado para o seu líder, para o irmão, porque ele não vai ter esse poder de absolvê-lo, de purificar. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Irmãos queridos, Jesus Cristo é o sacerdote que precisamos. Oremos, queridos irmãos, sempre. Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para absolver, Ele é dotado de um coração terno, de um coração brando, de um coração suave, e está disposto sempre a salvar. Eu encerro pedindo que nós nos perguntemos se já conhecemos de fato o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Se já apelamos para Ele, se já buscamos nele a absolvição que nós precisamos. Caso contrário, nós iremos continuar em nossos pecados. Não dissemos, queridos, enquanto o Espírito de Deus não testificar junto ao nosso espírito que nós
já temos assentado aos pés de Jesus, de que já ouvimos de fato uma voz dizer-nos: filho, os teus pecados estão perdoados. Que Deus nos abençoe e que você lembre-se sempre disso. É possível ter privilégios espirituais e não gozar destes privilégios. Aflições redundam em bênçãos. E nós temos um sumo sacerdote que absolve-nos dos nossos pecados. Nunca esqueça disso. Vamos cantar. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar o hino de número 159. Lembre-se que você tem um bondoso amigo, e esse bondoso amigo é Cristo. É isso que este hino nos diz. Hino de número 159. Glória a Deus. Vamos orar. Eu peço ao irmão Leandro, passa ali o microfone para o Leandro orar, encerrando assim o nosso culto de adoração. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e cantaremos o tríplice amém. Oremos. Pai amado, Pai santo, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estar em tua casa. Agradecemos ao Senhor por cada família que esteve aqui cultuando ao Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pelas bênçãos inúmeras que o Senhor tem dado em nossas vidas. O Senhor tem nos amado, tem protegido as nossas vidas. Deus, queremos pedir para aqueles também que não tiveram condições hoje de vir ao culto, talvez aqueles que não têm mais desejo de congregar, pedindo ao Senhor que vai de encontro a esses. Leve os teus servos para casa em paz, que os abençoe, Senhor, que os livres do mal. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, queridos, podeis assentar, quero dar alguns avisos. Terça-feira, amanhã, depois de amanhã, nós teremos nossa reunião em Nova Trento, às 20 horas. Os irmãos que quiserem ir, entre em contato comigo, no meu WhatsApp ali, no particular, para sairmos daqui às 19h15, aqui da igreja, tá ok? Um trabalho que nós temos lá na pousada do Vígolo. Quarta-feira, reunião de oração da SAF, virtual, às 20h30. Quinta-feira, culto de doutrina, às 19h30. Está sendo presencial já e também transmitido. Sábado, nós temos aqui o encontro dos jovens, né? Reunião dos jovens, sábado, às 19h30. 19h30, ok? 19h30. E domingo, às 10 horas da manhã, escola bíblica, e à noite, às 19 horas, o culto. Letícia. Sábado também, departamental aqui na igreja, presencial aqui no templo, então, departamental da SAF, às 15 horas, ok? Irmãos, amanhã é dia dos adolescentes, é isso, Dani? Cadê ela? Está lá embaixo, dia das crianças, né? É o dia 12, além de ser o dia da criança, né, comemorado no Brasil, também é o dia das crianças, né, presbiterianas. Então, Deus continue abençoando aqui as crianças, que vocês possam de fato crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes. Eu gostaria de apresentá-los. Temos aqui o Juliano, não é isso? Juliano veio com o casal, né, Adela e Fernanda. Juliano, seja bem-vindo, volte sempre, tá bom? Levanta a mão aí para o pessoal ver. Muito bem. Deus abençoe, tá, Juliano? Temos também Ted e Luana. Eu gostaria que eles acenassem. Muito bem. Eles são da congregação cristã em Santos, não é isso? Deus abençoe. Vocês estão vindo morar aqui, já em Brusque, ou só estão de passagem? Só passeando, né? Deus abençoe vocês, um prazer conhecê-los. Também temos a Valda. Valda, eu sempre falo, às vezes, né, Valda, pelo WhatsApp, e graças a Deus, hoje, tenho o prazer de lhe conhecer, só por WhatsApp, né, Valda? Há muito tempo que a gente vem falando e nunca você teve a oportunidade, e hoje foi o dia que Deus marcou. Muito bom tê-la aqui conosco. E a Aline também, a gente conversou no WhatsApp, né, Aline? Deus abençoe sua vida também. E também eu apresento aqui os nossos irmãos David, levanta a mão aí, David, o pessoal vê. O David é um amigo, ele é filho do pastor aqui da Assembleia, aqui na Palavra, a Assembleia de Deus Missões, ali em frente ao Bradesco, na principal ali, né? O pai dele também é David, não é isso? Davi, é Davi e David. Muito bem, Deus abençoe. O David, ele está candidato a vereador, né, David? Deus abençoe sua vida. David, ele trabalha com um amigo meu, o pastor Joel, que é advogado. Deus continue te abençoando, tá, David? Também temos aqui a presença do nosso irmão Paulinho, né, que é chamado Paulo. Ele é vereador, não é isso, Paulo? O Paulo é vereador e está candidato a prefeito.
né? Irmãos, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque cada um é livre para votar em quem quiser. Os irmãos apenas estão nos visitando. Eu já conheço o David há algum tempo. O vereador Paulo eu conheci nos encontros, né, do Conselho de Pastores que eu faço parte aqui de Brusque. Então, qualquer candidato que vier aqui visitar vai ser bem recebido, ok? E sem problema nenhum. Então, temos aqui uma autoridade, que é o vereador, e que nós respeitamos as autoridades, pois são constituídas por Deus. E o vereador Paulo, Deus continue te abençoando, e as portas estão abertas quando quiser vir aqui adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? Irmãos, Deus abençoe a todos vocês, tenham uma abençoadíssima semana em nome de Jesus. E aos visitantes, voltem sempre, vocês são muito bem-vindos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou sair por aqui, vou esperar vocês lá embaixo para cumprimentar vocês, tá bom? Oremos pela nossa irmã Isilda, que ela está enferma, ela pediu oração, tá bom? Orem por ela, e oremos também pelos aniversariantes desta semana, que é o nosso irmão Fernando, esposo da Lloyd. No dia 13, terça-feira, ele estará aniversariando. Também dia 18, a nossa irmã Caterine, a nossa irmã internacional, né? Ela é venezuelana. E dia 19, a nossa irmã Letícia. E dia 29, a nossa irmã Mônica. Deus abençoe a todos. A Cláudia já é de casa, viu, Cláudia? A esposa do Andreus. Então, dispensa aí, né, apresentações. A Cláudia, esta jovem aqui, o casal bonito aí, ó. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Uma abençoada semana em nome de Jesus.